Olá, queridos! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Felizmente. Me chamo Thaís Rodrigues, sou psicóloga clínica e estamos aqui para falar com vocês sobre como a psicologia pode nos ajudar a ter uma vida mais feliz, uma vida mais significativa, uma vida mais cheia de sentido. Nós aqui acreditamos que é possível viver bem. Nós acreditamos que o conhecimento nos leva para esse lugar. E nós acreditamos que o conhecimento fundamentado é poderoso para que a gente alcance essa possibilidade de viver bem. Estamos aqui hoje no trio de psicólogas estudiosas que se importam e que se aprofundam continuamente sobre esse tema. Hoje nós vamos trabalhar sobre um passo a mais da temática do Setembro Amarelo. Nós vamos trabalhar sobre como sobreviver depois que eu perdi um amor para o suicídio. Seja bem-vinda, doutora Mônica, seja bem-vinda, Irani. Muito obrigada. Oi, eu sou Mônica Costa, sou neuropsicóloga e trabalho com psicoterapia, reabilitação cognitiva e desenvolvimento de pessoas. Tem uma frase dos engenheiros do Havaí que diz: se fosse fácil achar o caminho das pedras, tantas pedras no caminho não seria ruim. Perfeito. Portanto, eu imagino que a vida realmente merece ser muito bem vivida e é possível ser feliz. Mas é importante a gente entender que as pedras, elas existem. Que nem sempre a caminhada é fácil. Que muitas vezes a caminhada é desafiadora. Mas que com apoio e com desenvolvimento pessoal é possível sobrepujar os caminhos das pedras. Por isso nós trouxemos aqui alguém que tem experiência e que está vivenciando esse caminho das pedras com muita dignidade, coragem e em busca de aprendizado. Irani, é com você. Prazer enorme estar aqui. Irani Souza, psicóloga clínica. Meu lema, algo que eu sempre falo na clínica, é: todos nós temos habilidades de enfrentamento, não importa o que a gente passe, as dificuldades que a gente passe. O problema pode ser grande, eu sou grande também. Então, a psicoterapia ajuda muito a gente a entender isso, as nossas habilidades de enfrentamento, e é um prazer estar aqui hoje. Perfeito, querida. Gostaria de começar já lhe agradecendo, né? Você está aqui nesse espaço com uma temática que eu acho que por demais delicada, né? É um terreno assim extremamente delicado, extremamente sutil. A gente está falando sobre perder uma pessoa para o suicídio. E agora, né? E eu gostaria de convidar a doutora Mônica para que a gente abrisse esse episódio. No episódio passado, a gente encerrou com um poema belíssimo, mas que eu queria pegar esse gancho do episódio passado para a gente começar esse episódio. Doutora, você pode repetir para o nosso público aquele poema belíssimo que vai fazer muito sentido para esse encontro de hoje? Sem dúvidas. Chama-se A Um Ausente. Tenho razão de sentir saudade. Tenho razão de te acusar. Houve um pacto implícito que rompeste e, sem te despedires, foste embora. Detonaste o pacto, detonaste a vida geral, a comum a que é a essência de viver e explorar os rumos de obscuridade sem prazo, sem consulta, sem provocação, até o limite das folhas caídas na hora de cair. Antecipaste a hora. Teu ponteiro enlouqueceu, enlouquecendo nossas horas, que poderias ter feito de mais grave do que o ato sem continuação, o ato em si, o ato que não ousamos nem sabemos ousar, porque depois dele não há nada? Tenho razão para sentir saudades de ti, de nossa convivência em falas camaradas, simples apertar de mãos, nem isso. Voz modulando sílabas conhecidas e banais, que eram sempre certeza e segurança. Sim, tenho saudades. Sim, acuso-te, porque fizeste o não previsto nas leis da amizade e da natureza. Nem nos deixaste sequer o direito de indagar por que o fizeste, porque te foste. Carlos Drummond de Andrade. Belíssimo. Emocionante, e fala de um público, porque quando a gente traz a temática do Setembro Amarelo, a gente fala daquele número que é muito falado, 1 milhão de suicídios, né, no mundo por ano,
mas dentro desse número também tem um número de que para cada pessoa que comete suicídio, em torno de 10 pessoas vão ser brutalmente impactadas por essa morte. E no entorno também dessas pessoas, outras mais de 100 pessoas serão impactadas também, né? Que são os amigos, os colegas de trabalho, né? Os colegas de universidade, né? Então, assim, é sobre essas pessoas que a gente gostaria de conversar hoje. Irani, você tem uma história pessoal que vivenciou toda essa dor. Sim, eu perdi o meu irmão com 24 anos, ele se enforcou. Então, nós vivenciamos todo o processo e na época não tinha nenhum conhecimento de psicologia, né? Foi a base do instinto mesmo. Então, eu tinha os pais, tinha minhas irmãs, tinha crianças envolvidas. Então, lidar Sim. com diferentes lutos é um desafio. E hoje eu acho muito interessante quando eu percebo que coisas foram feitas como se eu soubesse o que deveria ter sido feito. Por exemplo, uma criança que presenciou tudo, né? Quando foi encontrado e no carro, de repente, contava a história. Hoje a gente sabe... Era você? Não, eu já tem 18 anos que aconteceu, né? Hoje Tá. essa criança tem 20 anos, é meu sobrinho. Seu sobrinho. Mas digamos, a criança que presenciou tudo, se ele hoje tem 20, tem 18, então ele tinha uns 2, 3 anos, né? Sim. Então a criança, de repente, no banco de trás, começa a descrever pela ótica dele o que tinha acontecido. Sim. Então, assim, era uma situação onde eu paralisava, mas alguma coisa me dizia, deixa ele falar, ele precisa falar. Era os olhos de uma criança. Aí tio estava assim, aí chegou vovó, aí chegou e gritou e chorou, e ele estava deitado, e as pessoas ficavam em cima dele, pela ótica de uma criança. Então, hoje eu percebo a importância disso, de deixar que as pessoas falem sobre o assunto, né? Parecia algo natural para a criança. Então, assim, Porque também para a criança a explicação das coisas é diferente. sim, Tanto que quando eu atendia criança, hoje eu não atendo mais criança, só atendo adolescente em diante, mas a criança ela é acompanhada na clínica através da brincadeira, sim, dos estímulos visuais, dos jogos. E ela vê a vida realmente com outros olhos. sim. E a gente permitir que se expresse, Isso. né? E dar espaço para isso, a importância disso. Hoje eu vejo na clínica que um grande problema em lidar com luto é difícil demais falar sobre isso. E a pessoa trava. Sim. E aí é como a gente vê usando a psicanálise, né? É através da fala que a gente dissolve a angústia, né? Há a importância da fala. Então, se eu não falo, eu não elaboro. Eu mantenho a dor comigo. Como E no o plano corpo B, sofre, né? Porque corpo o sofre. corpo vai E falar grita aquilo que a depois. gente não fala, né? Isso. Perfeitamente. lógico, como a autora do plano B, ela fala o livro Plano B, Sim. que é um elefante na sala. Isso. Porque, por exemplo, você fala essa fala do seu sobrinho, uma criança com 3 anos, Sim. expressando o que ele presenciou, que ele interpretou de uma forma, da forma dele. Sim. Mas os demais, que eram maiores, já tinham uma outra interpretação. Porque quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo o mundo com outros olhos. Sim. E os olhos da criança, por incrível que pareça, são sempre olhos mais genuínos, mais verdadeiros, Sim. e eles conseguem perceber as coisas que a gente não consegue perceber. Mas o adulto não valoriza, porque ele acha que a experiência vence a percepção. E Bottega, logo depois dele falar que das 10 pessoas que são diretamente impactadas, ele menciona isso, que a criança, quando você barra, não fala sobre isso, ou não fala para ele, a criança fica como que proibida de tocar naquele assunto, às vezes tende a fazer a criança, isso é Bottega que diz, será que a culpa foi minha? Quando ele começa a crescer e entender o que aconteceu, né? Sim. Então, eles podem até chegar a esse estágio. Então, a importância de deixar falar e de falar sobre o assunto, porque aconteceu, faz parte da história da família. Então, Isso. assim, a importância desse espaço, de falar. E o suicídio é uma morte que causa muita culpa, né? Sim. Que causa muita também interrogação,
né? O porquê, Sim. é o que vai fazer muito parte, né? Uma Sim. característica bem peculiar do luto por suicídio. E esse porquê, se ele não for expresso, se ele não for respondido, se ele não for entendido, vai gerando essas culpas, né? Se ninguém está falando, eu vou criar uma interpretação. Sim. E se ninguém vai me ajudar a reelaborar essa interpretação, Faz toda eu a vou me diferença. enchendo de sentimentos que podem ser adoecedores e podem comprometer a vida futuramente. Até porque esse porquê, de forma definitiva, não tem como chegar a ele, né? Mas se eu usar ele como um tabu e só me culpar o tempo todo, é extremamente adoecedor. Sim. Porque é extremamente natural que as pessoas próximas, não é só família, né? Amigos, qualquer pessoa que está próxima, ela vai ter em algum momento esse sentimento de culpa. Vai evocar nela, é natural. E isso precisa ser trabalhado e ressignificado. Porque eu gosto muito de Linehan, Marsha Linehan, quando ela trata um dos fatores, o que ela chama de, antes da gente começar o tratamento, é importante você entender, um dos pressupostos do tratamento. Eu fiz o melhor que eu pude, no contexto que eu estava, com o conhecimento que eu tinha naquela situação. E eu acho fantástico como ela trabalha isso. Eu preciso reconhecer isso em relação a mim e em relação ao outro. A pessoa fez o melhor que ela pôde dentro do contexto que ela estava, com as informações que ela tinha. Então, isso aí na ideia é suavizar a questão dessa elaboração do luto. Eu uso isso muito na clínica. A gente olha a vida em retrocesso e hoje eu olho com algumas habilidades, com alguns entendimentos. Bem diferente, muito né? Tá mais diferente. preparada. Aí eu volto para aquele lugar. Por que eu não fiz daquela forma? Não tinha Naquele como. momento você tem esse recurso, né? Naquele momento você tem essa Sim. habilidade, você tem essa interpretação, né? Então, às vezes a gente traz uma culpa de, por exemplo, quando eu era uma adolescente. O adolescente não tem nem o cérebro todo formado. Eu não tenho essa parte do entendimento Não tem como, completamente formada. Então, aí a gente diz assim, olha, naquela idade que você tinha, você não tinha nem a tua estrutura cerebral e a parte responsável por pensar, por planejar, por raciocinar logicamente toda formada. Como é que você ia tomar uma decisão tão complexa como essa, né? Exato. Você não tinha preparação. É injusta, Isso né? é Essa um cobrança. alívio, né? É Eu escuto isso assim, ai, que alívio ter essa Sim. informação. Sim. Irane, e você fez a leitura do seu sobrinho com 3 anos. Sim. E como você fez o eu processo mesma. de cura desse Foi bem contexto? complicado, porque sempre tem aquela na família que vai ajudar os outros com a elaboração do luto. E Era você? Era eu. Guardador no bolsinho. Exato. Então, por exemplo, antes do que aconteceu, sempre que havia uma morte na família, era eu e ele, meu irmão, que resolvia tudo. Ele era o mais velho. Não, eu sou mais velha. Ele era o caçula. Então, ele era o caçula. Era o meu menino, né? E era 8 anos de diferença entre nós. Então, assim, estávamos sempre juntos, porque morte sempre foi um assunto... Eu ia por necessidade, assim. Sim. Eu era aquela que tomava... Mas ele era porque ele tinha fascínio pela morte. Então, vamos lá reconhecer o corpo, vamos escolher o caixão. Então, assim, havia um fascínio dele pela morte. É o que Bottega também fala, que é algo crônico, né? Não é algo pontual. Sim. Tem aquela pessoa que tem um perfil crônico. E Freud chamava de pulsão de morte. Sim, sim. E tem uma cientista da suicidologia, né, a ciência Sim. do suicídio, que chama de processo de morrência. Que você vai vivendo esse processo, né? Que tem pessoas que acompanham dentro de si esse processo Sim. de morrência. Então, como que foi para mim? E interessante que eu só fui entender isso com Ranger. Quando ele fala sobre as fases do luto, aí ele menciona Parkinson e Bowlby do torpor, que é o sistema nervoso, ele entra, tem um rebaixamento de consciência para você não entrar no desespero. É aquela sensação de que isso não está acontecendo, eu vou acordar. E não é uma coisa consciente, que eu decido pensar isso, não. É tão estranha aquela sensação, não, é uma sensação realmente de quem está sonhando. É uma proteção do próprio É uma corpo para você proteção não colapsar, do sistema né? nervoso, exato. Então, a gente entra no automático, eu preciso cuidar de todo mundo. E nesse cuidar de todo mundo, quem é que não é cuidado? Cuidador, né? Então, eu passava o dia cuidando da família, do menor ao mais idoso, assim, das crianças, que eu tinha muito medo da criança, ter trauma em relação a isso, e não me cuidava. Então, era o dia cuidando deles e a noite chorando. Quando eu dormia, quando eu conseguia dormir, eu tinha pesadelo, eu fazendo a mesma coisa. Então, assim, foi um período bem conturbado, até que quando eu falei, não, agora eu preciso de ajuda. E aí procurei psiquiatra, de cara foi logo para a gente pensa logo na medicação, né? Sim. Então, assim, eu fui logo procurei ajuda. E você não era psicóloga? Não era psicóloga, não era.
Inclusive, foi aí que eu comecei a procurar. A sua né? decisão foi a partir daí? Não a partir daí, mas foi esse fato, foi essa parte da minha história que me levou à psicologia. Então, eu costumo, até quando vêm pacientes para mim com esse tema, e eu tanto trato, tanto pessoas que cometem, ou pessoas que tentam cometer, né? Pessoas com ideação, né? com ideação, que a família entra em contato, enfim, com ideação, como a família de enlutada. Então, e é interessante porque quando eu falo, não é a fala de alguém que leu. Sim. Tem outro peso, né? É alguém que passou pelo processo. Então, geralmente isso tem um impacto em quem escuta. Sim. É interessante, Thais falou de culpa. É muito comum, quando acontece uma situação de suicídio numa família, dos familiares se sentirem culpados. Normal. Por algum motivo. Normal. É absolutamente normal. A emoção mais presente é a culpa e a tristeza. E a vergonha, no caso do suicídio, né? É Sim. porque aí envolve as questões sociais. Sobretudo a religiosidade, né? Os Sim. preconceitos. Ninguém fala sobre isso. Os julgamentos, né? Porque assim, cadê a família? Ninguém Sim, viu, né? sim. Nessa parte eu acho muito interessante em relação à religiosidade, porque, por exemplo, a minha primeira memória de vida, aí a gente vai para Adler, né, na psicanálise. Sim. Qual é a sua primeira memória de vida? Eu digo, o suicídio do meu avô. Meu avô atirou no vidro, e aí a minha primeira memória é por que ele está ali deitado? Eu lembro eu com a minha mãe comigo no colo, e por que ele está ali deitado? E é a primeira memória de vida. Então, suicídio é um assunto que sempre interessava. Fez parte da tua história, né, Irani? E para mim foi muito acolhedor entender isso, muito antes do meu irmão, que a Bíblia não condena o suicídio, não tem essa carga. Tem as pessoas, tem as instituições. Sim. O fã-clube. A Bíblia não. Exato. Porque a Bíblia menciona, por exemplo, Elias, Jó, quem foi o outro? Elias, Jó, pediu para morrer. Ele pediu para... E não tem uma repreensão na Bíblia porque a pessoa pediu para morrer. Isso é interessante. Eu acho interessante que você falou da Bíblia, como eu gosto de ler a Bíblia, Sim. então tem uma passagem em Elias, Elias. Né, que eu gosto muito de citar, que parte. eu como estudo vários casos de depressão e a história, né, o que leva alguém Sim. à depressão, então aí eu sempre digo assim, de maneira não científica, Sim. mas informal. Sim. Eu digo, o primeiro caso de depressão que eu conheço é na Bíblia. Quando Elias cansou, ele estava com a missão. Sim. Pede para morrer. Você lembra? A missão era muito complexa. Primeira Reis, capítulo 19. Isso, aí ele disse, não quero mais. Aí na Bíblia tem que ele deita debaixo de uma figueira. Sim. Aí para se entregar. Aí de repente um anjo, sempre tem um anjo. Sim. Colocou, disse aí, meu amigo, levanta aí, ó só. Beba, né, tome água, coma, levanta e vá seguir seu caminho. Teve 2 vezes. Disse, o anjo acordou 2 3 vezes. Ainda. Foram 3? Foram 3. Sim. Eu lembro Né, de mas eu não quero, vamos lá, levanta. Eu tô dizendo informalmente, tá, gente? Sim, sim. Até que Mas é interessante. Até que uma hora isso está escrito. Para as pessoas que têm um viés religioso muito forte, né? É interessante que busquem isso. Sim. Que a depressão, que muitas vezes, que é uma coisa que eu quero citar, porque a gente falou da culpa. Sim. Culpa e tristeza. Sim. E vergonha, que são emoções muito presentes para as pessoas que ficam. A gente precisa entender que quando alguém comete o suicídio, a ciência já provou que os casos de suicídio são consequência de um transtorno mental. O indivíduo, quando ele quer tirar a vida, é porque ele está com transtorno mental. Inclusive 100% dos casos. Agora, eles dividem os transtornos. Né? Pode ser transtorno depressivo, pode ser um transtorno psicótico, mas o que leva alguém a querer tirar a vida é uma desarrumação psíquica. Só que o que é que acontece? Que é bom a gente se ligar nisso. É que as desarrumações psíquicas, elas são tratadas de maneira subestimadas. Se você tiver uma gripe, você corre para ir no médico, fazer uma avaliação e fazer exame, porque você está com a gripe que está, sei lá, pode virar uma pneumonia. Mas se você está triste, se você está ansiosa, se você está inquieta, se você está tendo pesadelo, você não está nem aí. Se você está se sentindo desanimada, você vai acumulando. E às vezes fala, eu sou assim. Isso, né? pensa. Como ou então isso fosse, é besteira, isso é frescura.
Aí você vai acumulando. E muitas vezes os pensamentos que o indivíduo tem, que são dele, são pensamentos enredados por disfunções psíquicas. Sim. Então, a gente não pode dizer que tudo que eu penso é o que eu quero pensar. Nós não somos assim tão potentes o quanto imaginamos. Não é à toa que é pensamentos automáticos, né? Exatamente. Automáticos. Fora que, vamos considerar o sistema nervoso autônomo. Sim. Ele é autônomo. Ou seja, o seu coração bate e você não precisa mandar ele bater. Ele está batendo aí. Se ele está batendo corretamente, ou se ele está batendo menos ou batendo mais, mas ele está batendo porque o sistema nervoso autônomo parasimpático, né, trabalha com essa função. E o simpático é o sistema de alerta. E ele também funciona sem você dizer assim, eu quero que seja derramado corrente de cortisol no meu sistema, minha corrente sanguínea. Não, é autônomo. Sim. Agora, a gente sabe que o tratamento adequado, orientado por profissionais que tenham a base teórica correta e as conduções adequadas terapêuticas para tratar. Só que ainda existe um grande preconceito em volta disso. A gente percebe até com pessoas que são próximas a nós. Existe um grande preconceito. Sim. E hoje, com o avanço dos estudos da neurociência, por exemplo, e de outras abordagens, outras teorias, e também com o avanço da farmacologia, existem recursos que podem promover, né, nos oferecer realmente essa vida felizmente. Só que nós precisamos acreditar nisso. Aí daí, voltando à questão da culpa, medo e vergonha. E só lembrando, foi Moisés, a terceira pessoa. Tinha esquecido. Ah, é? Elias, Jó e Moisés. Ah, tá. Eu tenho uma abordagem inicial que é até padrão. Os pacientes que estiverem assistindo esse podcast vão lembrar. Sim. Geralmente, quando alguém procura psicoterapia, eu vim aqui porque estou com tal situação. Né? Leva uma demanda. Sim. Ou várias demandas. Mas como é que é a terapia? Como é que funciona? Quanto tempo passa? Não é sempre assim? Sim. Eu vou passar quantos meses? Quanto é que vai custar? Que infelizmente ainda o processo de psicoterapia ainda é um processo que nem todos têm acesso. Eu até vibro quando eu vejo algum movimento governamental que fala que vai priorizar a saúde mental. Porque isso aí é um recurso que todos os brasileiros deveriam ter. Sim. Mas todas as pessoas deveriam ter no planeta. Porque quem é que não tem desafios pela estrada? E quem é que não cansa? Todos travamos as Né? nossas Quem é lutas, que muitas né? vezes não estão Elias? Mas bem, aí a minha abordagem vamos lá. A psicoterapia é o seguinte. Geralmente outra pergunta é qual a sua linha? Né? Qual a sua abordagem? Sim. Psicoterapia é o seguinte. Eu uso várias abordagens. Ai, adoro essa resposta. O remédio é a de- minha padrão. Eu uso a ciência, né? O remédio- A ciência da Exato. psicologia. O remédio, né, que é diferente, remédio de medicamento. Sim. Freud dizia que a psicoterapia, que a psicanálise é um remédio. Medicamento são os antidepressivos, ansiolíticos. Sim. Então, a psicoterapia ou a psicanálise funciona como um remédio, porque cura. Então, eu uso o remédio que você precisa. Tem pacientes que eu utilizo uma técnica que funciona, que em outros não funciona. Exatamente. Aí eu vou dar murro em ponta de faca? É Não. respeito pela singularidade, Encaixar né, o do paciente na linha. Mas no Procrusto, né? geral... O mito de Procrusto. Sim. No geral, eu sempre começo com essa abordagem. Ó, imagine um bosque fechado. E você precisa entrar nesse bosque. Ele tem árvores muito altas, outras mais baixas. Às vezes tem lugar que você nem vê o céu, de tão fechado que é. E esse bosque é a sua vida, é a sua existência. E para você poder caminhar e encontrar a luz, leia-se a luz como o bem-estar, como felizmente, você precisa entrar nesse bosque. E para você entrar nesse bosque, você precisa conhecer um pouco esses caminhos. Talvez tenham alguns caminhos que sejam mais difíceis. Então, o psicoterapeuta, com a técnica, vai pegar na sua mão e caminhar junto com você e dizer, ó, aquele caminho ali talvez possa ser melhor. O que é que você acha? O que é que você pensa de ir por ali? Mas você vai encontrar muitas armadilhas, muitas ciladas,
fantasmas, de experiências que você já viveu, e você vai ter que se deparar e se confrontar com esses fantasmas. Você tem que saber sobrepujar essas armadilhas, sobrepujar esses obstáculos. Então, o meu papel é ser um coadjuvante seu nesse processo. Às vezes segurando na sua mão, às vezes até sendo o seu espelho, porque um bom terapeuta, ele já passou pelo seu próprio bosque. Gostei da frase. Exatamente. Não existe um terapeuta bom que não tenha antes sido terapeutizado. Sim. Porque é como médico. Existe médico que não recorre a médico? Não existe. Um médico recorre a outros médicos. Então nós precisamos recorrer também, né? Se nós acreditamos tanto na ciência que nós propagamos, nós temos que fazer uso dela. Parte do tratamento, do aprendizado, vem de ter sido paciente. Exatamente. Né? Ter passado pelo processo. Então, você quer passar pelo bosque, aí vem o que nós estamos conversando hoje. Sobreviver a um suicídio na família de alguém que, por algum motivo, e esse motivo a ciência diz que é doença mental. 100% é algum transtorno mental. Nós não sabemos exatamente, muitas vezes, qual foi, porque não dá tempo de saber, mas foi. Quer seja depressão, quer seja uma psicose, tal. Enfim, foi um transtorno mental que levou aquele ato. E só pegando a deixa, o meu irmão tinha ido num psicólogo, porque ele disse que achava chique, né? Ele era bem bipolar, assim, bem... Não, psicólogo é chique, eu vou no psicólogo. Que ele tinha fases, muito bem, muito mal. Então eu vou procurar o psicólogo. E aí o psicólogo percebeu, né? E encaminhou para psiquiatra. Psiquiatra não sou louco? Psiquiatra não. Então nem gostou mais da psicóloga, né? Porque então, às vezes tem essa questão também então de ele aceitar. procurou o apoio. Procurou, mas nessa, porque a frase era essa, né? Queria ouvir algo que ele já sabia o que queria ouvir. Então não foi o que ele queria ouvir, psiquiatra não. Ele procurou, mas ele não fez uso do serviço, né? Exato, então, assim, às vezes eu digo que eu recebo adolescente, porque os pais dizem, você vai pra terapia. Aí vai lá, quase puxando pela orelha, leva toda semana. Mas eles não aderem à terapia. Eu já tive pacientes que passaram 6 meses para eles aderirem à terapia, eles indo toda semana. E o primeiro trabalho era do vínculo, e o vínculo não vinha, porque ele não queria vincular naquele espaço, né? E demorou um tempão para ele poder engajar, porque às vezes você procura os profissionais, mas você não usufrui dos serviços ofertados, porque né? você não tem você não está preparado para entrar no bosque. Sim. Porque o bosque tem fantasma. Leva um tempo, né? Botega diz que às vezes eu vou para fazer um checklist. Olha, eu fui, mas eu já não tinha esperança. Eu vou sem esperança, mas eu quero fundamentar que para mim não tem jeito. Então eu já vou assim, isso não vai dar certo. E essa atitude atrapalha o processo, né? Atrapalha o processo. Irani, e essa sensação de impotência de alguém que perdeu um ente querido pelo suicídio, geram, né, essa sensação de impotência gera que sentimentos? Como diria, agridoces. A gente não consegue, usando Bion, terror sem nome. É difícil nominar, porque a gente passa por todas as fases, não de forma linear, né? De forma, às vezes, até simultânea. Tem hora que dá raiva, ele podia estar aqui comigo agora, eu queria estar com ele agora. Às vezes dá saudade. Quando eu li o livro A Sensibilidade à Flor da Pele, que tratava do border, né? Eu digo, meu Deus, eu queria ter lido esse livro antes, porque a gente tem vontade de pegar essas pessoas que têm essa confusão mental, que ele tinha em alguns episódios, colocar no colo. E não achar que, por que você está fazendo isso? Né? Às vezes a gente se impacienta em ver as pessoas cometendo aqueles mesmos erros. E o livro, ele fala, por exemplo, que a pessoa que está com um vazio existencial ou com uma crise existencial, às vezes ela sai como se estivesse com o corpo em chamas e sai empurrando todo mundo porque ela quer se livrar da dor, não é pessoal. E sai empurrando as pessoas. E as pessoas que são empurradas ficam com raiva porque ela empurrou. Então, esse conhecimento... Aí eu tenho que lembrar de Linehan, né? No momento eu não tinha essas informações. O que eu pude, a gente fez. Sim. Mas como poderia fazer diferente? E isso melhora, eu percebo, o meu atendimento. O meu atendimento é assim, o que eu não pude fazer pelo meu irmão é hoje que eu tento fazer na clínica. Então, assim, é uma sensibilidade diferente.
E aí é onde a gente tem que estar em terapia, né? Porque tocar sempre na ferida também tem a contratransferência, tem toda... Mas é algo que tem sido ressignificado. Tem sido. Aí você falou agora do que Viktor Frankl fala muito, encontrar um propósito na dor. Sim. O sofrimento tem sentido quando transforma em pessoas melhores. Exato, né? Encontrar um propósito Franco na maravilhoso. dor. Frank é maravilhoso. E na ciência do luto, falando sobre você honrar aquela pessoa que você perdeu, sim, né? De que forma você pode honrar, sim. Então o teu trabalho e a expertise cada vez maior em cuidar dessas vidas é uma forma de você honrar aquela vida. Olha o meu desafio, um dos primeiros pacientes que eu atendi era a mãe e a irmã de alguém que cometeu suicídio, da mesma forma, os primeiros pacientes. Na verdade, quando eu fiz o curso, eu falei assim, primeiro eu não fiz para atuar, eu fiz para conhecer. E aí depois meus professores, não, você vai atuar. É muito tempo para a pessoa só conhecer. Não é? Mas tem muito disso, tem muitas pessoas que fazem, né? Eu faço umas palestras, às vezes, nas faculdades aí, o pessoal diz, você faz psicologia por quê? Não, porque eu quero me curar. Eu digo, é melhor você fazer terapia. Escutei isso muito também. Mas porque aí hoje, é muito aí estudo. O que aconteceu? Aí tudo bem, vou atuar, estou gostando, até do estágio, me apaixonei no estágio, mas eu falei, não, mas essa demanda aqui, não, né? A gente tem que saber os limites, essa demanda eu não tenho como atuar. Aí veio Bottega. Crise suicida de Bottega foi um divisor de águas para mim. Eu não posso me responsabilizar pela vida do paciente, mas eu posso me responsabilizar pelo melhor tratamento ao paciente. Muito bem. Então, assim, o Crise Suicida é um livro que eu indico para qualquer profissional, porque, assim, especialmente de saúde mental, porque mudou minha forma de pensar. Eu falei, não, ao invés de eu evitar o assunto, eu posso fazer diferença nesse assunto. Então, trabalhar, por exemplo, aquela torta de responsabilidade, grade de responsabilização, que é você trabalhar e desmontar a culpa que a pessoa sente, é fantástico. Você vê a pessoa que chega cheia de culpa e entender que a responsabilidade não era dela, aquele passo a passo que a gente vai aplicando faz toda a diferença. E são vários motivos que levam um ser humano ao suicídio. E às vezes a pessoa que fica, né, os parentes nem sabem, mas outras vezes sabem. Às vezes deixam uma carta e às vezes deixam uma vida desarrumada. Sim. Essa autora, né, que o nome dela é porque ela é japonesa, eu não vou saber dizer não. Mas ela fala que o suicídio é o porquê, né? Achar essa resposta do porquê é como se você quisesse montar um quebra-cabeça cujo a peça principal foi-se com a pessoa que morreu. Então você nunca vai conseguir montar aquele quebra-cabeça, né? Exato. Ô, Irani, você fala que você teve a experiência do seu avô quando você era pequenininha, né? Sim. E você teve a experiência do seu irmão. E essa mesma autora, gente, eu prometo que eu vou botar a referência dela, mas eu não sei dizer o nome dela, não. Ela fala que o suicídio ele não corre nas veias. Ele não é genético, né? Sim. Mas que quando se trabalha a pós-venção é um termo dado ao cuidado com as pessoas que, com essas 10 pessoas especialmente, ou essas 100 pessoas especiais que ficaram impactadas com luto. Então, pós-venção é você cuidar, né, trazer intervenções, vivências, espaços de fala, atividades onde você vai cuidar dessas pessoas, porque essas pessoas, elas se tornam grupos de risco. Né? Existem históricos de suicídio numa mesma família, como na sua família traz esse histórico. Como que você traz isso? Como é que você... Porque, embora o suicídio não é genético, mas o transtorno sim. Né? Então, o transtorno sim. É bom levar em consideração as pessoas que estão nos ouvindo essa questão, que é de extrema importância o que a gente está colocando hoje. Né? 100% dos casos de suicídio é provocado por transtornos psíquicos. Tu pode desenvolver mais? Então, olha o que ela falou, não é genética. Mas o transtorno sim. Transtorno é. Então, transtorno sem tratamento é um transtorno muito maior. Não tem como comparar. Sem dúvidas. Então, eu posso ter todo um diagnóstico, mas eu ter consciência que eu tenho esse diagnóstico e procurar trabalhar isso, estar em tratamento, faz toda a diferença. Né? É a questão de como você trata. Agora, se eu ignoro, eu sou border, e aí eu ignoro. Não, eu não sou. Esse é o meu jeito de funcionar.
é muito cruel, é um vazio que dói. É esse se sentir queimando e sair empurrando todo mundo para se livrar da dor. É uma vida muito... Então, se eu não trato isso facilmente pode aumentar muito minha probabilidade de cometer suicídio. Então, a questão E o tá no meio tratamento. adoece, né? Porque quem lida com uma pessoa que tem um transtorno Sim. mental, essa pessoa vai também adoecer no meio, né? Sim, Os filhos de alguém que vivencia um transtorno sim. adoecem juntos, né? Os parentes próximos, né? Você vai adoecendo todo aquele meio. E as mudanças que a gente faz na vida tem muito menos a ver com condições e muito mais com decisões, né? Eu decido, eu vou procurar ajuda, eu vou procurar me entender, eu aceito o tratamento, eu tento. Então, às vezes eu vou num profissional e não gosto. Todo profissional acontece Natural. isso. Qualquer pessoa vai no profissional e não gosta. Isso não desmerece o tratamento em si. Procure outro. Até encontrar alguém que você se identifique, especialmente que a gente está falando de saúde mental. Então, não é só... tem todo o vínculo terapêutico que faz toda a diferença, Isso, né? isso. E a gente sabe que, na terapia do esquema, que a pessoa está tão acostumada a lidar, a se comportar daquela forma, que ela vê aquilo como sendo, eu sou assim, é a minha identidade. Então, ela já não se dissocia do esquema, de toda aquela confusão mental em que ela está, e que pode ser trabalhada. Então, mas precisa a pessoa, é uma decisão... E, Irani, você falou um ponto que eu concordo plenamente, que é a forma como você conduz o tratamento, a psicoterapia e a dose extra de amor. Sim. Eu acredito muito, os terapeutas e teóricos que eu acompanho e que aprecio as abordagens terapêuticas, eles têm como base de trabalho a dedicação e o amor. Sim, é um Por isso tratamento que eu humano, vibro né? quando eu leio o Viktor Frankl, eu vibro. Nossa, maravilhoso. Né? Porque Não tem como assim, não admirar o é trabalho dele. um afeto. O Alexander Lowen, que eu acompanho também, né, as obras dele, a empatia com o paciente. Então, o objetivo do nosso trabalho terapêutico, além de ser individualizado, ele precisa ser individualizado e você precisa desenvolver esse amor incondicional. Sim. Roger, né? Isso, Roger. pela É que pessoa... fala assim, quando você tocar uma outra alma humana, seja... Ele fala apenas, mas eu mudo para também. Sim. Seja também Sim. uma alma humana, Sim, né? sim. Exatamente, no interesse genuíno. Agora há pouco tempo eu estava caminhando na praia com uma pessoa que é minha vizinha, que passou por um processo de um tratamento muito longo, tratamento de câncer, e ela falou durante a caminhada no médico. Que o médico fez toda a diferença, porque disse assim, um médico assim se dedicou a mim, vem se dedicando de uma forma como se eu fosse a razão da vida dele. Aí eu fiquei pensando, será que esse médico não trata todos os pacientes como se fossem a razão da vida dele? E que diferença isso tem no tratamento? Porque não é que Totalmente. você seja a razão da vida dele, é que você faz o outro sentir-se como, né, ele ser a razão da vida da... É um projeto de trabalho individualizado. Na terapia do esquema é reparentalização limitada, Exatamente. né? Eu tento suprir aquelas necessidades básicas que estão negligenciadas. E através dessa reparentalização, que o que é a reparentalização, né? Você vê alguém que não foi suprido nas suas necessidades básicas, Sim. teve todas essas lacunas, e você vai nessa reparentalização trazendo para ela ferramentas, suprindo, Sim. né? E mostrando para ela como ela auto se suprir. Sim. Nesse lugar se tornar o adulto saudável, Sim. que eu mesmo atendo às minhas necessidades. Sim. Mas se eu sou uma criança desassistida, eu não conseguirei ser um adulto saudável. Porque não tenho ferramentas, né? Eu não fui ensinado, eu não fui orientado. Desamparo né? aprendido, né? Desamparo. Amanhã meu esposo vai na escola com a minha filha para entregar um trabalho, né? E aí eu disse, olha, não se preocupe não, Bela, seu pai vai com você, ele vai entregar o trabalho com você, porque ela entende que naquele momento ela tem com quem contar. Sim. E ela, com aquele movimento, ela vai aprender na próxima vez ela fazer por conta própria. Sim. Mas se ela tá sozinha, se ninguém vai, se eu digo a uma criança de 10 anos, te vira que o problema é teu, eu tô desassistindo um aprendizado que lá na frente vem cobrando um preço, Sim. né? E alto. Sim, Mas muito bem, alto. quando as coisas acontecem, e muitas vezes elas acontecem, a única coisa que nos resta é recomeçar, Sim. né? Criar novas estratégias. Então, na sua experiência pessoal, tanto familiar como pessoal, como terapêutica,
é que você vem demonstrando, está demonstrando uma segurança gigantesca, né? Um embasamento. O que precisam os sobreviventes? O que a gente chama de sobreviventes são justamente o que Thaís falou, as pessoas que ficam após alguém da família, alguém querido, tirar a vida através do suicídio. O que compõe essa pós-venção, né? O que Sim. seria isso? O que seria importante? O que sua família gostaria de ter recebido? Na verdade, nós recebemos, né? Então, que receberam. bom, né? Posso dizer que então recebemos. você digamos assim, um ponto fora da caixa, né? Porque tem muita gente que não recebe. É verdade. Mas eu ainda quero acreditar que há casos que recebe. E que às vezes não tem a orientação profissional. Não tem, como você disse, naquele momento eu já senti muito isso, Irani, que às vezes eu não tinha a ciência, mas que quando eu ia para a ciência eu dizia, poxa, eu fiz exatamente isso, né? Então, às vezes a gente fica tem feliz, né, quando vizinhos, amigos, a gente tem pessoas importantes na nossa vida que elas não têm a ciência, mas que parece que a ciência brota, né? Porque brota a partir da empatia, a partir do acolhimento, a partir de entender humano, a importância, né, desse espaço de escuta, e o não julgamento, né? Exato. Isso. Porque o que é que nós percebemos? Nós tivemos muito apoio de pessoas, então assim, eu tinha crianças, eu tinha que levar alguém para um canto, eu tinha que cozinhar, vários amigos se ofereceram para isso. Sim. Então, a gente pertencer a um grupo é muito importante e eu vejo o quanto isso fez diferença para mim. Eu pude contar com muitas pessoas e depois eu fiz cartas de agradecimento para muitas pessoas. Como é que eu teria dado conta se eu não pudesse ter essas pessoas me ajudando? Então, assim, a gente tinha um grupo religioso, né? Mas assim, que envolve união. Não houve julgamento. No caso da minha mãe, vou focar nela. Sim. Até pelo o fato dela ela ter... Olha como ficou mais complicado. Foi ela que cortou a corda no afã de salvá-lo. Então, assim, eu me preocupava muito com o impacto disso na minha mãe. Mas o fato dela ter... Com o passar do tempo, depois perdemos papai também, mas o que ela fez? Ela conseguiu ressignificar isso. Ver minha mãe é ver, assim, essa questão da habilidade de enfrentamento. Porque eu disse, mamãe vai enlouquecer. Mamãe vai enlouquecer, não tem como. Hoje, para falar com a mamãe, a gente tem que marcar hora. Porque ela tem pilates, ela tem aula ela já fez apresentação de piano na UFPB, ela não tocava piano. Fez curso e apresentou quadros pintados por cursos que ela fez. O que mamãe fez no último final de semana? Mamãe tem 70 anos. Mamãe foi realizar um sonho que tem poucos meses que ela descobriu que tinha esse sonho. Ela foi montar búfalo na ilha de Marajó. Mamãe tem 70 anos. Então ela é maravilhosa. Sem a dúvida. Prova viva de que existe habilidades de enfrentamento, não importa o que a gente passe. Então, assim, nesse terreno fragmentado a gente pode encontrar as saídas. Perfeito, né? mas tem que ousar. Tem que ousar, tem que acreditar que é possível. Quando a gente se isola ou se cala, aí é complicado. Irani, eu vejo assim, quando você traz essas múltiplas habilidades que ela foi aprendendo, que a gente precisa tentar de formas diferentes. Sim. Porque às vezes a gente tenta por um caminho e aquele caminho não me completou. Não foi aquele caminho que preencheu, tem outra né? coisa. É a pintura, é a música, é a viagem, são os amigos, são outros grupos. Então, a quantidade de tentativas de sobrevivência que quando a gente compõe tudo isso, qual é a saída? Qual é a solução? Foi a pintura? Foi a música? Não é uma coisa isolada. Né? O que leva uma pessoa a cometer algo, qualquer decisão errada na vida, qualquer decisão, foi muitas coisas, nunca é uma coisa só. A gente pode ver as saídas também são muitas da mesma caminhos, forma. Né? Mas a pior decisão ainda é não tomar decisão. Sim. Eu, como acompanho pacientes que viveram essa experiência, né, de pessoas amadas perderem a vida pelo suicídio, e geralmente deixa uma desarrumação muito grande. Sim. E raramente, pela minha vivência de psicoterapeuta, as pessoas se ressignificam da forma como sua família conseguiu se ressignificar. Uma coisa que eu achei muito importante, mesmo eu citei meu sobrinho como exemplo, mas a gente nunca parou de falar sobre ele. Então, assim, às vezes eu achava até estranho, 2 dias depois a gente estava todo mundo junto, falando sobre ele, rindo. Coisas que ele disse, coisas que ele fez. Como assim? Um lado meu eu achava estranho, hoje eu vejo que não. Isso já é uma elaboração do luto. Porque assim, a gente pode focar na perda ou a gente pode focar na pessoa. E a pessoa está com a gente ainda. E chega um momento Lembrança que dela. a gente não foca na forma que perdeu.
Sim, sim. A gente foca na pessoa, isso, o na riso saudade, dele. nas memórias, Não é? né? O riso, o humor, a forma de as coisas que ele dizia engraçada, porque quando ele estava bem, ele estava muito bem. Ou nas orientações, porque às vezes a pessoa não é muito alegre, mas é muito filosófica. Sim, né? a marca Tem da pessoa, conselhos. né? Respeita a marca o Isso, que ela a marca. deixou, o legado. Porque inicialmente o foco é por que dessa forma, por que Sim. fez isso, né? O foco emocional, quando a gente fala das Isso. emoções de culpa, E não raiva, veio sempre o tristeza. julgamento ali, né? De alguma forma, o julgamento. Mas com o passar do tempo, a forma deixa de ter toda essa importância. A importância é nas memórias, Sim. na história, Sim. na presença Sim. e em como manter essa presença na nossa vida, Sim, né? sim. Eu gosto muito daquele filme Viva, a Vida é uma Festa, Sim. né, que fala sobre a questão do luto e de você manter viva a pessoa amada dentro quando você conta uma história, né? Vou contar a história da minha avó, vou contar a Sim. história do meu irmão, e aquela vida continua viva através do compartilhamento das histórias. Você falou em filme, me fez lembrar. Uma das fases minhas na elaboração do luto foi filmes. Sim. Quando assim, quando eu comecei o tratamento, meu tempo livre era filmes. Eu assistia muitos filmes, assim, filmes preto e branco. Eu cheguei a ter mais de 500 filmes que eu saía comprando. Eu não queria só ter, eu assistia ou seja, procurava coisas, novos hobbies. Pelo menos três técnicas que informalmente Irani colocou que são extremamente importantes para esse recomeço para os sobreviventes, pelo menos três. Primeiro, a cura pela psicoterapia. Sim. Né? A cura pela psicoterapia. Ajuda especializada, né? Exatamente. Profissionais que possam ajudá-lo a passar pelo bosque. Segundo, ressignificar. Sim. Né? Através, como você falou da sua mãe, ela vai, foi montar em búfalo. Desbravando. Fora outras coisas. Procurar viajando coisas agora. que lhe deem prazer. Sim. Né? E você mesmo, né, que entrou na psicologia, né, para somar os teus Isso. conhecimentos informais, E uma me encontrei. ciência. Irani, Me encontrei. ela foi procurar o caminho das pedras. Ela foi tentar entender o que tem por baixo. Que é o que a psicologia mostra, né? E é interessante porque até o curso eu ainda não tinha encontrado a ajuda que eu queria na psicologia. No curso, aí eu já comecei a identificar, já tem outros critérios, né? Sim. Então aí já comecei já estava em processo, mas aí aquela pessoa ali tem um perfil que eu estou procurando. E foi que fez a virada de chave para mim. Então, os profissionais que realmente pegaram, eu senti que pegaram na minha mão. Hoje eu sou profissional que, no meio da sessão, a paciente fala, eu não tenho, tudo que eu quero às vezes é um abraço, e eu não tenho quem me dê um abraço. Tudo bem, quando a gente termina a sessão, você se incomoda, você me permite de lhe dar um abraço. Eu acho que todo mundo devia receber todo dia um abraço. Não é? Importante. Mas o terceiro ponto, eu falei do primeiro, que é a cura pela terapia. Segundo, encontrar novos significados. Sim. E tem um terceiro, que é você poder, através da sua experiência, ajudar outras pessoas. Sim. Que foi o não que virar você tabu, fez. Não virar tabu. Isso, Não ajudar é outras tabu. pessoas, porque essa situação é uma situação humana. Sim. Humana. Eu gosto dessa palavra. Somos humanos. Exatamente. Então, qualquer situação de dor, de sofrimento, de queda, todos nós podemos viver. Sim. Todos nós. Ninguém está imune. Ninguém está imune. Sim. Então, assim, a gente ter essa convicção de que eu não estou acima do bem e do mal, em tempo algum. E que a vida consiste em você viver, enfrentar os desafios e se fortalecer. Às vezes as pessoas perguntam por que eu faço certas coisas que eu faço. Até na família mesmo. Mas tu vai acordar de 5h30 da manhã para ir para o treino na praia. Mas eu Coisa preciso do linda. treino na praia. Sim. O treino não é para ficar sarada, não. Isso é o que eu menos Também, importo. né? Também. Não, mas isso para mim, sinceramente, hoje não importa. Não é uma coisa que eu tenho como, eu quero ficar mais jovem, eu quero ficar mais magra. Até porque se eu ficar mais magra, eu vou entrar dentro de uma garrafa. Eu preciso ficar bem. E o treino faz com que então eu vou, às vezes, sem vontade. Sim. Tem muita coisa que eu faço sem vontade. Eu estava conversando com uma paciente ontem, falando de dificuldade.
E ela disse, qual é a sua dificuldade? Eu digo, eu tenho muita dificuldade de me alimentar. Eu como muito pouco. E eu não tenho fome. Se eu tivesse essa dificuldade... Não é? E eu também. Aí problemas todo seriam resolvidos dia, com a eu digo, diabetes. hoje eu comi de Pedaço. manhã um cuscuzinho, aí eu boto leite no cuscuz, aí tomei café, aí comi fruta, aí no almoço eu comi isso. Porque se eu não fizer isso, eu não como. Eu sou capaz de ficar no consultório de meio-dia às 10 da noite sem comer nada. Meu Deus. E não tenho fome. Sim. Aí hoje eu controlo, assim, porque é muito ruim você ficar sem se alimentar, porque você fica muito vulnerável. A imunidade cai e você adoece facilmente. Sim. Então, a alimentação tem muitos fatores que... Eu sou diabética e É? na consulta que a médica diagnosticou, né, aí ela falou assim, mas você não tem idade para isso. Aconteceu alguma coisa na sua vida que pode ter antecipado isso, Sim. alguma coisa emocional? O suicídio do meu irmão serve? Tá É. explicado. Com certeza. Tá explicado. Porque quando você sofre traumas, Sim, sobretudo os traumas, né? E os traumas são mais comuns do que se pode imaginar. sim. E os traumas a gente encontra um jeito, porque trauma tem essa característica, você encontra um jeito de passar um pano por cima. Tanto que no livro de Edith Eger, A Bailarina de Auschwitz, Sim. ela fala, ela narra, né, um transtorno de estresse pós-traumático, que ela só veio descobrir a causa quase no final do livro. Ela achava que era porque tinha ido para o campo de concentração, mas foi porque ela, dando uma palhinha, né, para um programa que a gente vai, já a gente fala, ela... Spoiler. Spoiler, o trauma foi gerado na hora que ela se despediu da mãe, na estação, para a mãe ir para um lugar e ela ir para outro. Foi ali a origem do trauma. Mas ela passou a vida inteira achando que tinha sido os horrores do campo de concentração. O sofrimento, a fome, a dor, a violência. E não foi. Eu gosto da psicoterapeuta Ediane Ribeiro, que ela trabalha com trauma, ela trabalha com cuidado informado sobre trauma. Sim. E você falou, né, da questão da psicoterapia, falou da questão de você reelaborar, ressignificar, mas, por exemplo, ela disse que não tem como você trabalhar com trauma se você não trabalhar com o corpo. Era isso que eu ia falar. O corpo, ele vai sofrer o trauma que você vivenciou, porque essa separação Somatiza. mente e corpo é muito didática, né? Na Sim. prática é tudo junto. Sim. Então, Isso. assim, vivenciou trauma, o corpo tem que ser trabalhado através de alongamento, atividade física, Sim. através de teatro, que faz movimentação com o corpo, Sim. né, através de canto. O corpo, ele vai mostrar aquela dor de alguma forma, né? Sim. Então, a gente pode incluir esse movimento, né, nessas práticas. O corpo precisa estar trabalhado. Sim. E ela até diz assim, os meus pacientes estranham, porque toda vez que chega em sessão, eu digo, fez seu treino, né? Como é que tá a sua alimentação, Sim. né? Porque você não vem para nutricionista, não vem para personal, mas não tem como a gente trabalhar a nossa mente É bem-estar, se a né? gente não trabalhar o nosso corpo, porque o corpo guarda as marcas do trauma. Sim. Exatamente. Sim. E Van der Kolk, ele fala que ele é especialista em trauma. Ele fala o seguinte, que ele é neurocientista. Sim. Do ponto de vista de tratamento, por exemplo, para transtorno de estresse pós-traumático, ele trata vítimas do 11 de setembro, né? Ele trata ex-combatentes, ele trata pessoas que sofreram estupro. Ele tem um centro de trauma nos Estados Unidos. E aí ele fala que existem duas formas de você regular os sintomas de ansiedade gerados pelos traumas. Primeiro de cima para baixo, depois de baixo para cima. De cima para baixo são pensamentos. Ressignificar pensamentos. Parece balela, mas funciona. Frasezinhas, perguntas principalmente, que façam o córtex pré-frontal acionar. No momento que você aciona o córtex pré-frontal, você inibe as emoções, porque você começa a pensar, tipo, eu tô me sentindo mal e eu sei que são sintomas ansiosos. Por que eu tô sentindo isso? Na hora que eu penso, por que eu estou sentindo isso, o pensamento que foi liberado pelo córtex vai inibir os sintomas ansiosos liberados pelo sistema límbico. Então, isso é funcional e anatômico também. Né? E aí que a TCC tem tantos exercícios. ele fala né? de cima para baixo, ressignificar pensamentos, e de baixo para cima, ele fala em respiração,
né? Que a meditação entra muito bem nisso. Mindfulness, né? Isso, Mindfulness. respiração, movimento, respiração, movimento e toque. Por isso que muitas vezes você fala, rapaz, eu fui numa massoterapia, sai nova. E vocês abriram falando sobre o movimento da Bíblia, né? Isso. Eu não tenho propriedade para falar sobre, mas Eu eu também não tenho escutei muita vocês propriedade. dizendo que tome água, coma e vá fazer um movimento. Exatamente. exatamente. E minha mãe tem uma técnica melhor. Quando eu digo, mas mãe, eu tô tão triste hoje, vá trabalhar. Tá triste, vá trabalhar. Isso é uma forma de silenciar, viu? Não façam É isso. verdade, não façam. Aí, né, voltando à questão, ela tem essa técnica, que é uma técnica que ela acha que tudo se resolve com trabalho. Que às vezes é só maqueia, né? E de fato Tudo excesso esconde uma falta. Alguém trabalha muito, opa, o que é que tá É verdade, faltando aí, é verdade. É aí onde entra a história do elefante na sala. Sim. Que você falou muito bem, que às vezes você não falar sobre aquele acontecimento, Não some, tá ali, guarda. isso, Tá só debaixo o do elefante tapete. na sala. É. Tá só lá, debaixo do tomando tapete. todo espaço. E vai crescendo. Vai crescendo. Digamos que esse silêncio seja o alimento desse elefante, porque ele vai Exatamente. crescendo com perguntas que podem trazer culpas, que podem trazer vergonhas, ele vai crescendo, né? E ele vai se distorcendo nesse Totalmente, crescimento. Então a gente totalmente. começa a ver muitos pensamentos distorcidos, né? A distorção cognitiva vai ficando gigante. Por isso que a psicoterapia é tão eficaz, porque você vai entrar nesse bosque, você vai de maneira até às vezes cruel. Porque tem sites que os pacientes têm na clínica que eles saem da clínica pior do que chegaram. Porque eles se defrontam com situações e características que provocam sofrimento. Agora, ontem eu estava lendo, num estudo que eu estou fazendo, que a tristeza, é incrível isso, a tristeza é a emoção mais próxima da alegria. Gibran diz isso. E divertidamente Exatamente. mostra isso. Khalil Gibran já dizia isso. É o mais próximo. Agora, quando a tristeza em frequência e intensidade, aí vem a história de frequência e intensidade, Sim. ela toma conta de você, procura tratamento. Mas a tristeza por si só, o padre Fábio de Mello, ele disse, se a tristeza bater na sua porta, abra. Sim, tem uma mensagem importante, né? Exatamente, Tem algo que porque precisa só ser sente modificado. tristeza quem sente alegria. Sim. E só sente alegria quem sente tristeza. É como luto. Por que eu sofro no luto? Porque eu amava. É algo importante. Quanto maior o amor, maior maior vai o ser a dor. sofrimento. Agora, a intensidade e a frequência desse sofrimento merece um alerta. Sim. A gente fala do luto normal. Sim. A gente tem falado que aqui, né, que o suicídio ele traz um espaço de luto diferenciado, mas todo luto por suicídio é um luto complicado. Não tem como não ser, né? Não tem como não ser. Porque é um processo. É um processo. Mas não precisa ser no nível máximo. Sim. Porque o que é natural no luto por suicídio? Mas por quê? Tem aquela procura do motivo Da que não peça vai do chegar. quebra-cabeça, Não né? vai chegar mas é um processo, é natural, é importante a pessoa entender que é natural. É importante entender que é natural sentir um pouco de culpa, mas vamos trabalhar essa culpa para ver se é real ou se é emocional. Então, é um processo que ele pode ser ressignificado, sim, isso é fato. Mas não tem como dizer, é simples. Não tem Não como. é simples, né? Não é simples. De jeito nenhum. Mas E é possível. É complexo. Possível, é complexo, mas ele é não possível. necessariamente vai se tornar um luto complicado. Do Aquele ponto luto de vista que não diagnóstico, passa, né? isso. Não nesse Sim, ponto, sim. não. No aspecto Sim, diagnóstico, sim, não. sim. Complicado, não. Sim, pois é. Então, vimos aqui hoje os Só um Fala, minutinho, fica à porque quando vontade. você falou sobre, do mesmo jeito, que uma ilustração que eu sempre uso na clínica é uma tela. As nossas dificuldades nunca é por uma ou outra coisa, são várias pinceladas que a gente vai acumulando. No luto é o contrário. Para a gente resolver, para a gente conseguir elaborar esse luto, não é uma coisa que a gente faz, né? Não Sim, cada passo é uma pincelada até reconstruir a tela.
Então, é todo realmente um processo, porque às vezes o paciente quer saber, né, o que é que eu faço para resolver isso? Como se a gente tivesse uma resposta, faça isso. Que resolve. O Eu imediatismo. escuto muito Não, isso. não, O que é que eu faço, hein? Não, é uma pincelada. Sim. Nós vamos dar várias pinceladas para formar uma tela. Eu gosto da referência daquela técnica japonês do kintsugi, Sim. que é aquele vaso quebrado, sim. que você vai, o vaso quebrado que fica sem valor, sim. e você vai restaurando ele com aquela laca de ouro. De ouro. E nesse processo de restauração, aquele objeto se torna muito mais valioso, sim, né? Sim. Então, de tudo que a gente trouxe aqui hoje, eu acredito que esses vasos quebrados, né, que são os sobreviventes do suicídio, se diante disso que nós trouxemos, se mais, porque a gente não quer aqui de forma nenhuma esgotar esse tema, né? Na verdade, esse tema é gigante, mas a gente trouxe várias orientações bacanas, né? Sim. Que podem ser a cola de ouro Sim. para colar esses pedacinhos e essa pessoa entender que essa restauração pode deixá-la bem valiosa. Sim. Vamos o viés de Milan Kundera, razão e sensibilidade. Sim. Razão e sensibilidade. Mas, assim, esse testemunho de vida, embasado por uma teoria sólida que Irani nos trouxe, foi incrível. Perfeito. E nós fizemos esse momento ser rico e único e queremos que ele possa tocar o coração das pessoas que hoje estão vivendo, sobreviventes, esse momento. Sim. Né, destas perdas que quando você perde, você perde. Ou seja, perdeu não tem como recuperar. O que perdeu, né, o valor de quem se foi será sempre grande, inestimável. Mas a forma como você vai zelar por essa memória, sim, isso aí vai fazer a diferença. Então a gente viu nesses 3 pontos que eu resumi, né, a cura pela psicoterapia, ressignificar, vamos montar em cavalo, em búfalo, viajar, né, conhecer Veneza, aprender inglês, aprender espanhol, encontrar novos amigos, fazer psicologia e virar uma terapeuta top como Irani, se transformar e ser um testemunho vivo de alguém que pode contribuir, né? Não só como psicoterapeuta. Cuidar do corpo. Sim. Porque o corpo deixa mágoas, vão ser Deixa, 4, viu? Bota o corpo aí nesse. Mas assim, eu estava até conjunto. querendo fazer esse viés. Eu sempre digo aos meus pacientes, quando eles são muito fortes, porque ser forte, às vezes não é muito bom, não, viu? Tudo equilíbrio, né? Às vezes Todo excesso, eu sou muito né? forte. Todo extremo. Eu sou muito forte. Olha, o forte, pode observar. Tanto as pessoas leigas quanto vocês que são profissionais. Quando você não rompe a mente, você rompe o corpo. Eu gosto de usar, eu já quebrei muitos lápis lá nas minhas sessões. Um lápis de cor, né? Eu digo que o forte que se acha assim duro, qualquer movimento quebra. Mas a gente precisa ser como um canudo, que é flexível. Sim, e esse movimento flexível sim. faz com que a gente não se quebre, né? Sim. Mas o forte mesmo, ele tende a adoecer do corpo, a somatizar, Sim. porque ele não rompe a mente. Tem muitos padrões rígidos, né? Ele tem estrutura mental forte, né? Da perseverança, da persistência, de eu posso. Mas Esquece que é o ser humano e se comporta como robô. Só que o sofrimento psíquico, ele está presente. Aí, como ele não rompe, não quebra o cristal, se transforma em alguma doença. Muitas vezes doenças fatais. Sim. Porque não tem como dissociar. Né? Ou você cuida do todo, a integralidade do ser. E assim, eu diria que cuidar 100% a gente nunca consegue. Né? Também tem pessoas que falam assim, eu comecei uma dieta, deixei, eu comecei a academia, deixei. Tá bom, comece de novo. É uma insistência, Sim, né? sim, é uma busca. Perseverar, que é você persistir para ver. Sim. Demora pra caramba. Sim. Mas a gente consegue. Sim, sim. Com certeza. E é isso. Até porque não é um ponto de chegada, é um processo, né? Então não é comecei uma dieta, comecei uma atividade, né? É o processo que na verdade vai pontuar muito mais do que o ponto de chegada, né? Irani, querida,
muito obrigada por você vir aqui na Deixa eu Casa do finalizar Felizmente. com Com certeza. Deixa eu finalizar com o Liri. Ai, Eu já quero lhe maravilhosa. agradecer por você ter se Maravilhosa. disponibilizado, trazer teu testemunho, teu conhecimento, né? Eu que agradeço. Riquíssimo. O Irani tem uma casa chamada ISO, Espaço Terapêutico, fica no Ecomedical. Então tá aí a referência. O ISO, qual é o Instagram? @ISO. Isso, espaço terapêutico, eu acho. ISO Espaço Terapêutico. Vamos lá acompanhar, porque E detalhe, vale a pena. Iso é Irani Souza de Oliveira, né? Por que Iso? Iso é... Mas a gente pode pegar como referência aquela qualidade, né? ISO, É, exato. certificado de qualidade. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Mas tem umas palavras de Liri que me traduz essa questão do luto. O que ele diz? A questão não é sempre eliminar o sofrimento. Nesse momento, você está sofrendo porque valeu a pena. Pergunte a si mesmo, com a lembrança da pessoa dentro de você, o que ela gostaria que você fizesse com a sua vida. E continuando com a sua vida, mantendo a lembrança dela em você, a perda poderá ser menos dolorosa, pois há muitas outras emoções que vêm com a lembrança. A alegria de se lembrar dela, da pessoa, e do significado dela na sua vida. Sua vida pode conter essa perda. Perfeito. Liri, Felizmente é palavras possível dele. contemplar o Vamos sol. lá, Vamos esse é lá. Nosso slogan, felizmente, Opa. é possível contemplar o sol. É possível É sim. contemplar o sol. E diante de um tema tão sensível, tão delicado, tão doloroso, a gente viu nesses 2 episódios dedicados ao Setembro Amarelo que sim, é possível, né, contemplar o sol, apesar do sofrimento, que em solos fragmentados a gente pode ver nascer flores, a gente pode ver nascer ouro, né, a gente pode ver ressignificados. Irani, querida, muitíssimo obrigada Eu que mais uma agradeço. vez. Agradeço de coração. Nosso lema de Ajuda. entrada é que conhecimento é poder e conhecimento fundamentado é poderoso. Então, Sim. nosso presente aos nossos convidados é um livrinho para olha. aumentar o conhecimento. Já gostei do tema, né? Em busca de nós mesmos. Não é? E o autor é maravilhoso. Amei. Os autores. Sim, sim. Muito Perfeito. obrigada. Muito obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu testemunho, pelo teu conhecimento, né? Por enriquecer, com certeza enriqueceu esse tema tão delicado que a gente quis trabalhar nesse mês. Eu que agradeço. Obrigada, doutora Mônica. Sempre muito bom estarmos juntas. Irani nos premiou hoje com um poema final, que eu sempre termino com um poema. Deixou para convidada. Não, mas eu tenho uma frasezinha, né? Primeiro Sim. eu quero agradecer a você, Thaís, por essa parceria incrível. Irani, eu conheci hoje, assim, pessoalmente, mas eu fiquei encantada com você. Obrigada. Encantada. E eu com você. Espero Thaís que- já conheço de longa Espero data. que nós né? sejamos amigas. Sim. A já gente se somos. conheceu e já Já deu um somos. match legal, não foi? E a frase final que eu gostaria hoje de deixar no podcast, né, referente ao Setembro Amarelo, é: ainda que eu falasse a língua dos homens, né, sem amor, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. serei. Porque é só amor. É só amor que conhece o que é verdade. Sim. Muito bem. Eu vou também terminar com uma frase. Vou terminar com uma frase de Viktor Frankl, que vocês falaram muito, né, nele Sim. hoje, que diz assim, que quando as coisas estão difíceis, vamos transformá-la. E quando a gente não conseguir transformá-la, transforme-se. Sim. Que resume um pouco do que a gente quis conversar hoje. Gente, obrigada pela participação de vocês, né? Nesse espaço aqui nosso. Vamos convidar vocês, como sempre, a curtir, a compartilhar, a se inscrever no nosso canal. O YouTube adora dar moral a quem tem ali. Estão seguindo essa galera, estão curtindo essa galera. Vamos ver o que essa galera A gente tem. tá com a moral muito baixa, gente. Logo adiantando. E aí, convidamos vocês a compartilhar. Tenho certeza que cada um conhece alguém que vai se beneficiar com essa fala, né? Que vai se beneficiar com esse encontro e que a gente vai ter a oportunidade de entrar aí nesses corações e fazer uma grande diferença. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela moral, né, por ter nos dado esse tempo, que hoje o tempo é um recurso tão precioso. Quando a gente nos dá tempo, eu sempre fico muito feliz com isso. Um cheiro e até a próxima.